Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de geografia e vamos estar relembrando ainda, né, o assunto relacionado à industrialização brasileira. Certo, pessoal? É importante lembrar que indústria, né, como já temos estudado, é justamente uma transformação da matéria-prima e que no histórico dessa indústria ela passou por três fases principais: a fase do artesanato, a fase da manufatura e a fase da maquinofatura. Então, vamos entender um pouco sobre esse processo a partir dessa indústria no Brasil, né? Os modelos pelos quais surgiram a indústria no Brasil ou os fatores que colaboraram para isso, tá certo? Então, vamos aqui mais um slide para nós estarmos observando, pessoal, atentamente. Primeiro, o começo do processo industrial. Então, no caso do Brasil, nós temos alguns fatores que colaboraram diretamente para isso. Vamos ter aqui um contexto, como, por exemplo, a crise nas exportações do café. Aí vamos estar relembrando bem aqui que o Brasil, até então, a década de 40, 50, certo? O Brasil tinha ou apresentava um perfil agroexportador. Hoje, é claro que o Brasil ainda continua sendo um país grande exportador, né, de grãos ou de alimentos. Contudo, em décadas anteriores, tipo até os anos 50 ou 60, o Brasil era apenas agroexportador, certo? Não tinha o perfil ainda industrial. Então, a crise nas exportações do café, o Brasil tinha o café como principal produto de exportação, e isso foi, de sobremaneira, difícil para o Brasil, porque o principal comprador, que até então eram os Estados Unidos vinha de uma crise econômica, né? O chamado crash, né? Ou grande crise, ou grande depressão, de 1929. Né, uma crise na Bolsa de Valores de Nova York, que atingiu o mundo todo à época. Então, os Estados Unidos parou de comprar café do Brasil, e isso afetou drasticamente as exportações brasileiras e, assim, o seu comércio. Outro fator importante foi a Primeira Guerra Mundial e também a Segunda Guerra Mundial. Fatores ou eventos que colaboraram para algumas potências não ter como exportar seus produtos, pois estavam agora a lidar com os conflitos ou então a lidar com situações de recuperação de uma guerra. E assim não poderiam abastecer outros mercados. E aí houve a necessidade internamente no Brasil de também estarmos produzindo aquilo que necessitávamos naquela época, tipo os anos 30, 40, 50, 60, aí foi um forte para alavancar a industrialização nacional brasileira. Outro fator é a dificuldade de importar bens industrializados, acompanhando esse pensamento, e as potências à época estarem com dificuldades, por conta de terem saído, né, de um conflito mundial. Fabricação de produtos, que é a substituição de importações. Então, acontecera no Brasil esse modelo. Não esqueça, Brasil é um país que tem como foco a sua industrialização baseado na substituição de importações. Então, o Brasil deixa de importar e passa a produzir internamente aquilo que estava a necessitar ou a consumo da sua população. Tá certo, gente? Mais uma aí. Trabalho assalariado não constituía investimentos elevados, certo? O salário e liberdade, consumidores de bens industrializados e imigrantes, primeiros trabalhadores assalariados e operados. Né? Então, a gente vai lembrar de um contexto de que também o Brasil passa a ter um surto de uma mão de obra agora empregada, ou a questão do salário, que antes o Brasil, no seu contexto histórico, apresenta uma mão de obra escravista. Né? Então, a libertação desse escravo começou, né, um surto ou um modelo de agora ter trabalhadores, né, passivos de receberem seus salários, né, pelo seu trabalho. E assim, recebendo seus salários, passariam a também consumir, a comprar, a utilizar desse salário que dispunham a partir do seu trabalho desenvolvido. Tá certo, gente? Mais um aqui. Empresa e capital.
outro fator importante que não podemos deixar de esquecer é, já nos anos 50, muitas empresas multinacionais começaram a chegar no território brasileiro. Essas empresas multinacionais, assim são chamadas porque elas atuam em vários países de uma forma bem expressiva. A gente pode citar bem aqui a Coca-Cola, por exemplo, que é uma empresa americana. A gente pode citar aqui também a Nokia, que é uma empresa lá da Finlândia. A gente pode citar a Mitsubishi, que é uma empresa canadense. E assim vai, são inúmeras empresas multinacionais. Contudo, nos anos 50, as primeiras a chegarem no Brasil, elas têm um viés automobilística, como a Ford, que veio dos Estados Unidos, né, a Toyota, que veio do Japão, e a Fiat, que veio da Itália. E assim sendo, começaram a instalar suas plantas fabris no território brasileiro, mas precisamente lá na região sudeste, com grande destaque para o estado de São Paulo. Professor, por que São Paulo teve esse destaque na localização industrial, né, com surto de indústria desde os anos 30, 40, e também nos anos 50, essas multinacionais que estavam chegando aqui começaram a se localizar, a se instalar lá no estado de São Paulo? Vamos responder por quê. Veja bem aqui, nós temos um capital nacional e um capital estrangeiro. Esse capital nacional, que nós podemos citar aqui, pessoal, ele é um capital oriundo, ou seja, proveniente do café. O Brasil era um país de grande exportação de café, né? A cafeicultura dispunha com grande exemplo no Brasil de modelo de capital, de exportação. Então, os cafeicultores passaram a ser agora manufatureiros, ou seja, devido à crise lá de 29, que se estendeu, né, com dificuldades econômicas a nível mundial, ainda na década de 30, possivelmente na década de 40, esses cafeicultores mudaram de ramo, deixaram de ser cafeicultores para se tornar manufatureiros. O que é isso? Empresários do ramo agora da indústria, ou seja, das fábricas. Então, começaram a ter uma produção têxtil, uma produção na área da química, com produtos de higiene, de limpeza, e dentre outros, né? Uma indústria calçadista, começaram a ter esse surto. É importante lembrar que aqui também nós temos esse capital estrangeiro que está citando, que é justamente o investimento de fora, com a chegada já das multinacionais. Mas isso, mais precisamente, nos anos 50. Empresas e indústrias públicas. Essas empresas, nós vamos citar e relembrar bem aqui, pessoal, lá nos anos 40, a criação da Petrobras e também a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, duas estatais brasileiras, lá do período de Getúlio Vargas, né? Empresas públicas, empresas estatais, que deram um avanço, né? Deram um boom na questão industrial no Brasil no final dos anos 40, tá certo? E também nós temos aí o desenvolvimento de um consumo, né? Do bem de consumo, que é justamente a população brasileira necessitava consumir. Esses bens de consumo é a indústria que produz para a população em geral, como a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria de bebidas, a indústria de confecções e assim por diante. Investiu também em bens intermediários e até de base. Bens intermediários, pessoal, é uma indústria que produz para outra indústria. Um exemplo é uma indústria de motores de automóveis, uma indústria de turbina de aviões, que produz para outra indústria. E de base, como eu citei, no final dos anos 40, nasceu no Brasil, a partir de Getúlio Vargas, a criação aí de indústria de base. A Petrobras é uma indústria de base. A Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, também é uma indústria de base. E porque elas dão a base para o surgimento de outras fábricas, tá certo? A partir delas, tem a possibilidade de nascimento ou de surgimento de outros modelos de produção. Muito bem, mais um. São Paulo, capital e vizinhanças, localização geográfica, Porto de Santos. Então, nós temos aqui um tópico que representa a questão, né, que eu quero dar o foco na aula de hoje, que é a concentração industrial. Então, não esqueça, por que São Paulo, o estado de São Paulo, e também ali o envolto, né, a região sudeste. Claro que Sudeste é composto aí por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
Então, essa região sudeste, até hoje, é a região que mais apresenta o nível industrial de forma mais expressiva, certo? Então, houve essa concentração. Hoje ainda é o foco, porém, algumas mudanças aconteceram. Hoje em dia, nós temos um fenômeno que é a fuga das indústrias da região sudeste. Essas indústrias começaram a sair da região sudeste e a se localizarem em outras regiões do Brasil. Então, São Paulo, ela teve esse foco. São Paulo, o estado, teve esse foco, por quê? Veja aqui ao lado, você pode acompanhar comigo, visualizando no nosso slide, infraestrutura de ferrovias, né? A questão da ferrovia que estava funcionando, ou que funcionava para o escoamento do café, a produção do interior de São Paulo, com escoamento para o Porto de Santos, lá no litoral, e essas ferrovias foram justamente fatores atrativos para a localização da indústria, porque já tinha como ter o escoamento da produção, o escoamento da mercadoria. Serviços públicos, que já dispunha lá na região de São Paulo, uma mão de obra, que nós vamos entender que essa mão de obra, ela inicialmente foi representada por imigrantes japoneses, imigrantes italianos, que começaram a chegar no estado de São Paulo, inicialmente trabalhando em lavouras de café, certo? Então, esse povo formou uma massa de trabalhadores, uma mão de obra, que já iria servir para trabalhar nas fábricas, para a indústria. E o mercado consumidor e o sistema bancário, com a questão do café, né? O comércio do café, que já funcionava. Então, esses foram fatores que despertaram na região sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo, essa industrialização inicial no Brasil. Então, a nossa indústria, ela nasce, tem esse foco na região sudeste e no estado de São Paulo, por conta desses fatores bem aqui que nós estamos representando agora para vocês. Vamos mais um? Ainda na questão da concentração, nós vamos ver, né, alguns dados percentuais. Nos anos 30, nós temos uma concentração aí do Brasil, né, na região sudeste. Veja que ele aponta lá nos anos 30 para 80%, né, 80,7% de concentração no sudeste. A região sul tinha 12% e o nordeste apenas 5,7%. Aí nós vamos já descendo para os anos 70, 1970, onde já começa uma desconcentração no sentido das capitais para o interior de cada estado e no sentido sudeste para outras regiões, né? Então, veja, esse sentido sudeste para outras regiões é justamente porque nós vamos passar agora a ter o nascimento ou o crescimento de outras cidades. Outras capitais brasileiras começam também a crescer a partir dos anos 70, crescer populacionalmente falando. Então, o consumo vai ser uma necessidade. Então, as primeiras indústrias, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria de calçados, elas começam também a ganhar outras regiões ou outros estados brasileiros. Vamos ver aqui, nesse mapa, somente para acompanharmos, cada pontinho preto desse representa uma concentração, né, ou um foco da indústria por estado no Brasil. É muito importante quando nós observamos aqui na região sul e sudeste, veja comigo aqui, essa região está toda marcada, porque esses pontinhos pretos são municípios com presença de firmas industriais, acima de 30 empregados. Então, há um foco, uma concentração bem grande na região sudeste e também na região sul. Claro que nós já podemos observar por este mapa que no litoral nordestino, ou seja, onde se encontra as principais cidades ou as capitais nordestinas, né, como Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, as principais metrópoles aí do Nordeste, há uma concentração já bem significativa de quê? De indústria, de fábricas, tá certo, pessoal? Então, esse mapa, ele serve para a gente manter, né, essa percepção da distribuição da indústria no Brasil. É claro que esse mapa, ele é um mapa novo, né, representa essa saída. Nós já temos aqui na região centro-oeste, você observa Goiás, Mato Grosso, a presença industrial. É muito importante lembrar que a indústria para essa região do centro-oeste, né, ela é bem representativa na questão agropecuária, que é o beneficiamento de alguns produtos do campo, como a questão
nós temos aí frigorífico, nós temos beneficiamento do leite, né, o beneficiamento de alguns produtos do campo. Então, isso gera uma empregabilidade, né? São indústrias que se constituem a partir desses beneficiamentos. Nós temos menos indústrias aqui para a região norte, né? A região norte é uma região densa, a presença da grande floresta amazônica, mas também nós temos indústrias, né, com destaque para Belém, capital do Pará, e também para Manaus, né, onde tem a Zona Franca de Manaus, com a concentração de muitas indústrias, muitas fábricas. Então, gente, mais um aqui, rapidão. Opa! Então, nós temos essa concentração e a desconcentração industrial. Queridos, por que nós temos agora a desconcentração industrial? Professor, por que as indústrias começaram a sair da região sudeste ou a sair de São Paulo? Vamos lá, gente. Que fatores colaboraram para isso? Vamos citar fatores como mão de obra cara, elevada. Fatores como, veja bem, leis ambientais bem rígidas. Fatores como congestionamento ou trânsito caótico em grandes cidades do Sudeste, que dificulta o deslocamento da mercadoria, o escoamento da produção. Fatores como, vamos dizer, presença de sindicatos, que atuam fortemente em favor do trabalhador e de olho ou fiscalizando as fábricas, as empresas. Então, dentre esses, e ainda a questão da planta fabril. Para uma indústria se localizar hoje no Sudeste é bem mais caro, né? Ela adquirir o terreno, o espaço, né? A licença para estar funcionando naquele território, naquele espaço, que em outras regiões do Brasil. Então, isso colabora para que as indústrias comecem a sair ou que vai se instalar, não se instalar no Sudeste, procurar outra região do Brasil, tá certo? Em contrapartida, esses fatores que estão expulsando as indústrias da região Sudeste, nós temos aqui no Nordeste fatores que são totalmente o inverso. Nós temos aqui no Nordeste uma mão de obra barata, incentivos fiscais por parte dos governos, certo? Nós temos também leis ambientais que não são tão rígidas, tá certo? E nós temos também um certo mercado consumidor crescente. A população nordestina é a segunda região mais populosa do Brasil, né? A segunda em população. Então, e nós temos ainda essa mão de obra, nós temos regiões que favorecem a localização industrial, certo? O Nordeste já se apresenta com grandes fatores de uma indústria eólica, de uma indústria solar, né, que é a fotovoltaica. Então, isso são fatores que atraem as indústrias. Eu vou falar para vocês que existe no Nordeste o destaque para o estado da Bahia, o estado de Pernambuco e o estado do Ceará. Esses três são grandes estados em indústria e que mais atraem indústria que foge lá da região Sudeste. Tá certo, gente? Então, pessoal, a aula de hoje era essa, um destaque para a questão da concentração e logo a desconcentração industrial no Brasil. Então, um grande abraço para todos e até outro momento, né, nossa próxima aula aí. Então, nós vamos encerrar e aí, no outro momento,